Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Eu vou fazer aqui um esquema mais de pergunta-resposta, que é mais interessante. A eficácia da ação externa do Governo, do Estado, depende da dignidade, motivação e condições de trabalho de quem serve além fronteiras. No entanto, nessa matéria, os governos vão mudando sem que nada mude. Os partidos do sistema alternam-se em promessas na oposição e em volte-face no Governo. Passo a explicar. O Ministério que Vossa Excelência tutela, há muito que não age como pessoa de bem, quer com diplomatas, quer com trabalhadores consulares. Seria de esperar que este Orçamento de Estado assumisse o desígnio de lhes dar resposta, mas não me parece. Recordemos aqui alguns casos do que acabo de dizer. Primeiro caso, o dos muitos trabalhadores consulares que, décadas a fio, foram cumprindo funções no estrangeiro sem que o Ministério regularizasse alguma vez a sua situação contributiva. Refiro-me a largas dezenas, se não mais, de homens e mulheres deixados total ou parcialmente sem proteção social, sem descontos e sem reformas, vulnerabilizados e traídos nos seus interesses por quem devia estar-lhes grato. Recordo, a título de exemplo, o tão paradigmático quanto dramático caso da Sra. Dona Germana Panarra, que nos chegou por via de uma petição que a todos devia envergonhar. Fazer justiça por estas pessoas não exigiria mais que uma ínfima parcela da dotação do Ministério. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, do que está à espera? Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros. Faça favor. Bom, em primeiro lugar, naturalmente cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto. Toca num ponto importante, mas ele hoje não tem a expressão que já teve, o que não quer dizer que, havendo um caso, não seja um caso injusto. Eu devo dizer o seguinte, eu acho que os funcionários do Ministério dos Estrangeiros e os diplomatas têm sido bem tratados, mas a verdade é que, ainda aqui na minha intervenção inicial, disse que nós temos que mudar o estatuto dos diplomatas, e não é apenas por razões remuneratórias, ou não é principalmente por elas, que houve uma reforma relevante nos serviços periféricos externos, mas que gerou algumas injustiças relativas que estamos agora a resolver. Aqui foi anunciado pelo Sr. Estado das Comunidades, por exemplo, o caso do Brasil. Houve, de facto, no passado um número relevante de pessoas que tinham uma situação contributiva inexistente, portanto, uma coisa verdadeiramente, enfim, eu acho que é contrária a qualquer Estado de Direito. Neste momento, daquilo que eu pude apurar antes de vir para aqui ao preparar-me, temos cerca de 20 e poucos casos que sobejam de um número que no passado foi maior, e estamos a tratá-los com o Ministério da Segurança Social. E, portanto, esse reconhecimento faço. Neste momento andará à volta dos 20 e poucos, não lhe sei precisar exatamente o número, que é realmente uma coisa estranhíssima, que foi para mim, e que é chocante, tem toda a razão. Portanto, e como é chocante, tem de ser resolvida, e vai ser com certeza resolvida. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda não usa a palavra, Sr. Deputado. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. O segundo caso, o apartheid salarial, que aqui de certa maneira já se tratou, mas que eu acho que apesar de tudo que há mais, que sofrem os trabalhadores consulares no Brasil. O Sr. Ministro sabe que apesar de reiteradas garantias em contrário, quem serve nos nossos consulados no Brasil continua a ser pago em real brasileiro, não em euros. Sabe que é a situação única, sem análogo para servidores do Ministério, em missão noutros países. E sabe que a taxa de câmbio fixada com a indexação a maio de 2013, de R$2,63 por euro, não tem a menor relação com a realidade atual, que é de cerca de R$6,26 por euro, levando estes trabalhadores a perder entre 50% a 60% do seu rendimento e, deste modo, da sua qualidade de vida. Foi-lhes dito em 22 que o Estado faria o que está certo, em 23 foi-lhes dita a mesmíssima coisa. Sr. Ministro, será desta? Gostava de ouvir sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça favor. A resposta, como disse, já foi dada. E foi dada em duas sedes. Uma é que será feita a atualização de 9%, mas dentro da questão dos reais. A questão dos reais e dos euros é uma história mais complexa, sobre a qual eu não vou aqui elaborar, mas que é um historial complexo do ponto de vista jurídico,
mas que de facto hoje nos conduziu a esta situação. Mas talvez as coisas não sejam todas como as pôs aí dessa maneira. Não vale a pena, talvez não seja uma história mais complicada e com diferentes nuances ao longo do tempo. Em todo caso, como eu lhe disse, da reforma dos serviços periféricos externos, que foi feita no final de 2023 e que até nem estava orçamentada para 2024, ou só estava parcialmente, e portanto ainda em 2025 estamos a pagar isso. Há de facto algumas iniquidades nos chanceleres, há a questão dos extra tabela, portanto há 4 ou 5 casos em que nós estamos 1 a 1. Aqui, em particular, o Secretário de Estado das Finanças Portuguesas tem estado muito atento a isso e, portanto, essas questões vão ser resolvidas. Para já, notícia dada aqui pelo Sr. Secretário de Estado é que nós vamos resolver a questão dos 9% de aumento que estava em falta para o Brasil e é resolvida para 2024, não é para 2025. Ainda no uso da palavra o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. O terceiro caso, Sr. Ministro, são os nossos diplomatas. Sabemos que os implementadores da nossa política externa são desvalorizados há demasiado tempo. O Ministério acordou este ano um novo Estatuto dos Diplomatas que atualizará, por fim, tabelas salariais que estavam congeladas há cerca de 2 décadas. O novo Estatuto tem de ser cumprido. Por isso pergunto, compromete-se resolutamente o Ministro dos Negócios Estrangeiros para o ano 2025 com esta reforma essencial? É que, Sr. Ministro, estas pessoas cumprem o seu dever perante Portugal, pelo que Portugal terá que cumprir também o seu dever perante estas pessoas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor. Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, vou dizer o seguinte. Nós temos trabalhado muito e estamos muito avançados na reforma do Estatuto. Há a dimensão que também tem que ser negociada, que é a dimensão salarial. Claro que há uma ajuda que eu não vou pedir, mas se o Chega está assim tão interessado, o seu partido, em que isso seja resolvido, pode aprovar o orçamento. E se aprovar o orçamento, tenho a certeza que estará resolvido. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no uso da palavra o Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto, faz favor. Muito obrigado pelo repto, Sr. Ministro. O quarto caso e o último que eu lhe apresento é o programa Regressar. Em tempo de inverno demográfico, convencer os portugueses que saíram a voltar representa uma prioridade absoluta para o nosso país. Mas o Regressar não convence muito, Sr. Ministro. Os incentivos por candidato continuam a ser escassos. Como se mostrava este ano no relatório do Ministério das Finanças, a média anual dos novos beneficiários deste programa, apenas 1.155 para todo o país, tem sido um grão de areia estatístico. Pergunto, é este Governo indiferente à urgência de trazer imigrantes portugueses de volta a Portugal? Se o é, Sr. Ministro, há quem não seja, e o partido Chega não se demitirá de agir construtivamente neste sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder, faz favor. Muito bem. Enfim, estamos numa modalidade que é uma nova modalidade, que é o debate-entrevista. Sinceramente, enfim, esta pergunta-resposta, não é que eu seja contra isso, nem me atrapalha nada, mas sinceramente, enfim, sim, talvez eu não encaro o debate parlamentar como uma entrevista, não é jornalismo, é política. São coisas diferentes. Eu sei que não, mas só estou a dizer que, pronto, com este ritmo torna-se uma entrevista. Mas, entretanto, e não um debate. Mas então, enfim, agora deixe-me só dizer o seguinte. Quanto ao programa Regressar, nós estamos a trabalhar nele para aumentar, mas nós estamos a fazer um esforço muito grande para fixar jovens e trazer jovens. E aí é que é a grande diferença do PSD para outros, se olhar para o IRS jovem, se olhar para as questões que têm a ver com a isenção de IMT e com a Porta 65, com o imposto de selo, com todo esse tipo porque, não sei se reparou, no seu introito falou inverno demográfico. Não falou no regressar de toda a gente, preocupou-se também no regressar de gente mais jovem. Nós, obviamente, tenho certeza que está a referir-se a todos, mas mais preocupado com a questão demográfica.
Estamos a trabalhar no regressar para o fortificar e o melhorar, mas olhe para aquilo que é a atração jovem que está neste orçamento e veja se ele não cumpre o desidrato da pergunta que estava a pôr.